Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco, agora aqui na sala de entrevistas, como eu falei anteriormente, recebendo com prazer o nosso deputado federal Léo de Brito, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia a você, telespectador do Bom Dia Rio Branco. Deputado, só chegou essa madrugada, né? Exatamente. A luta lá em Brasília, essa semana não foi uma das melhores. O senhor lutou bastante pela questão da liberação do decreto de emergência que o governador Tião Viana enviou, pedindo, né, às autoridades, ao governo federal, que reconhecesse o estado de emergência por conta da seca do Rio Acre. Fala pra gente como é que foi isso. Exatamente, Tião. Primeiro, eu tenho acompanhado de perto essa questão da seca. Eu visitei aqui a sala de situação recentemente, que está acompanhando de perto toda a situação dos focos de queimada, a questão do regime das chuvas e também a questão da seca, de um modo geral, a questão do nível dos rios. Nós sabemos que o Rio Acre hoje está batendo um recorde, na edição de hoje já está aí 1,38, se não me engano, né, o recorde nos últimos 45 anos. Eu recentemente agora fiz uma viagem por todos os rios do estado, no último final de semana. Nós estamos vendo a situação de seca e a situação dos focos de calor. Rio Branco aqui também é o segundo, só está perdendo para Feijó em focos de calor, focos de incêndio que estão acontecendo. E aí, retornei a Brasília essa semana. Eu estava muito preocupado, porque o governador fez um decreto de emergência. Decreto de emergência, o nome já diz, né? Requer rapidez nas decisões do governo federal. Está aguardando o reconhecimento desde o dia 7 do mês de julho. Por que esse entrave todo? Um mês. Então, eu fiquei muito preocupado, tentei obter mais informações lá na secretaria, na Senad, na Defesa Civil, e não obtive muitos êxitos, e fui até a tribuna e fiz uma cobrança. É o nosso papel que nós temos de parlamentar. E graças a Deus, com essa cobrança que nós temos que cumprir como parlamentar, ontem saiu o decreto de reconhecimento, foi publicado no Diário Oficial da União. Com isso, o Estado do Acre agora pode obter recursos para trabalhar essa questão das secas aqui na bacia do Rio Acre. É uma preocupação que nós temos. E também foi uma semana, aí, digamos assim, também de muitos debates, porque foi no plenário da Câmara, foi a discussão, o projeto 257, PLP 257, que atinge fortemente a questão dos servidores públicos. E nós temos nos posicionado de maneira muito firme pela renegociação das dívidas dos estados, mas sem as medidas de austeridade que estão sendo impostas pelo governo Michel Temer. Deputado, agora continuando falando da questão da seca, também do nível do Rio Acre, que chegamos a 1,38, essa é a medição das 6 horas da manhã de hoje. O senhor disse que acompanhou de perto e vem acompanhando da sala de situação todo o desenrolar dessa história, de que forma vem acontecendo, o que pode ser feito. Quais são as previsões? Existem previsões de chuva para essa região do Acre nesses últimos dias? Olha, pelo que eu tenho acompanhado, não. E isso é preocupante, né? É algo muito preocupante. Essa seca, inclusive, quem se lembra de 2005, né? Ela é muito pior, ela é muito mais severa do que 2005. Agora, nós não tivemos ainda aquele desastre que foi aí literalmente um conjunto de queimadas, o estado do Acre literalmente em chamas, e a poluição atingindo a população de um modo geral. Inclusive chegamos a usar máscaras naquele momento, porque o governo do estado hoje está mais preparado para isso, inclusive do ponto de vista desse acompanhamento que vem acontecendo ao mesmo tempo em que as situações vão acontecendo. Então, é uma situação preocupante, é uma situação que deve se agravar aí nas próximas semanas, nos próximos meses, mas nós temos que fazer exatamente um trabalho de prevenção, que é também uma ação que nós estamos fazendo hoje, né, do nosso gabinete. Hoje, a partir de 7 horas da manhã, já tem pessoas hoje lá ali na esquina da Getúlio Vargas com a Avenida Brasil, ali na Praça Plácido de Castro, fazendo um trabalho de conscientização relacionado ao uso, ao desperdício da água, porque é um momento de contingência, é um momento em que Rio Branco está operando aí a menos de 20% do seu abastecimento. Então, o secretário Edivaldo Magalhães e o governador Tião Viana têm feito um trabalho que tem ainda garantido a água na torneira das pessoas, e, ao mesmo tempo, prevenir as queimadas, tanto as queimadas na zona rural, como também as queimadas urbanas que
depositam aí dióxido de carbono na atmosfera e poluem a atmosfera, e isso prejudica, cria uma série de problemas de saúde. Então, nós estamos muito preocupados e acompanhando muito de perto, e vamos fazer uma ação, né? Eu sempre digo, o meu mandato não é um mandato de gabinetes, é um mandato militante, é um mandato ativista, o que eu chamo de mandato em movimento. Hoje eu mesmo vou estar na rua distribuindo aqui essas mudas, são mudas de açaí, né, para as pessoas, como uma forma de conscientização de que a gente tem que plantar mais árvores. Hoje o estado do Acre é um dos estados que tem uma das maiores coberturas florestais. Isso ajuda, inclusive, no regime de chuva, de águas. Se o estado do Acre hoje tivesse tido o nível de desmatamento que nós tivemos na década de 90, ele continuasse, essa seca certamente seria muito superior ao que ela é hoje. E nós estamos fazendo essa ação consciente, que nós chamamos de ação consciente, do nosso mandato, para chamar a atenção da sociedade. E eu acho que todos nós temos que se envolver, não só os mandatos, não só o poder público, mas toda a sociedade deve estar envolvida de maneira consciente. Está aí o fenômeno das mudanças climáticas. Nós temos os fatores internos, como as questões ambientais, né, todas essas questões de consciência, mas também temos os fatores externos, porque o meio ambiente ele é sistêmico. Um problema que acontece hoje na China, no Japão, ele pode atingir o globo terrestre como um todo, né? Nós vemos aqui a questão dos nossos países vizinhos também. A bacia do Rio Acre, ela depende também que nas cabeceiras, nos nossos países vizinhos, também haja a preservação das matas ciliares, né? Também haja a preservação das florestas, porque isso ajuda a manter o Rio Acre. Então, nós temos que pensar a questão de um modo sistêmico, global, mas também fazer a ação local, e isso nós estamos fazendo também aqui através dessa ação consciente. Inclusive, eu quero te dar aqui uma camisa da nossa ação e também as mudinhas aqui, ó. Mudinha de açaí, são fáceis de plantar. Vou mostrar aqui para você que está em casa, você que nos acompanha. Essas serão distribuídas hoje, durante todo o dia de hoje? Pela parte da manhã, né? Nós vamos estar ali até às 10 horas da manhã, fazendo essa distribuição junto com o pessoal do IMAC, da SEMA. Nós vamos estar fazendo essa distribuição para a população e fazendo essa conscientização que é importante. Agora, deputado, o senhor falou da questão aí, que o senhor andou percorrendo aí os rios do nosso estado. O Rio Acre é o que está em pior situação ou outros rios também estão com níveis baixos? Olha, pelo que eu verifiquei, os rios Purus, agora o prefeito Mano está querendo, em relação ao Rio Iaco, ele está querendo decretar a situação de emergência também. Então, os rios Iaco, Purus, Tarauacá, Envira e Juruá, pelo que eu verifiquei, sobrevoando essas localidades, eles também estão com níveis muito baixos. Então, é uma preocupação no estado inteiro. E o que é pior, você anda, primeiro não tem nuvens no céu, né? Então, ou seja, mesmo nas regiões mais chuvosas, como é a região do Tarauacá e Envira, que é uma das regiões mais chuvosas do Brasil. Se vocês se recordarem, alguns anos atrás nós tivemos 11 alagações, acho que no ano de 2015 nós tivemos 11 alagações lá no município de Tarauacá, por exemplo, e não tem nem sinal de chuva. Eu conversei com muitas pessoas, e aí, tem chovido aqui? Não tem chovido. Então, é uma preocupação grande também. Agora foi decretada a emergência em relação ao Rio Acre, mas nós temos que preocupar em relação aos outros rios e aos focos de incêndio. Você vai sobrevoando, você vai verificando, eu sobrevoei inclusive à noite, você vai verificando os focos de calor. Tem sido feito um trabalho muito forte do governo de combate, de conscientização em relação às queimadas. Mas é uma situação que preocupa, porque os focos de calor, os focos de incêndio, eles têm aumentado. Inclusive, nós mostramos hoje no Bom Dia Rio Branco que os órgãos de fiscalização do meio ambiente vão trabalhar agora em parceria com o Ministério Público, e que aquelas pessoas que insistirem em fazer as chamadas queimadas urbanas, o Ministério Público também vai acionar criminalmente. Mas, deputado, dentro desse decreto de emergência, o nome já diz, é um decreto de emergência, quais são as principais, as principais medidas a serem tomadas nesse momento com a aprovação desse decreto, com o reconhecimento do decreto? Através do decreto, o governo estadual vai poder vai ter recursos para contratar ações de contingenciamento, de contingência relacionadas a essa situação.
exatamente se for necessário, diante, por exemplo, da necessidade de, se tiver problemas de insegurança alimentar relacionada ao desabastecimento, aquisição de água, né, para determinadas situações em que haja seca. Então, todas essas situações elas vão poder, o governo estadual vai estar aí habilitado para tomar todas essas medidas que sejam necessárias à contenção dessa situação. O senhor está fazendo a ação consciente, como já falou aqui. Na sua opinião, o que pode ser feito para tentar amenizar essa seca e a gente salvar aí o Rio Acre, que está apresentando números bastante baixos de 1,38 m? O senhor conhece, o senhor conheceu e vem acompanhando a sua ação. De que forma o senhor acha que pode ser mudada essa realidade? Como eu disse, nós temos que ter ações globais e ações locais. Primeiro, o que está sendo feito, que foi feito nas últimas COPs, nas últimas conferências do clima, é muito importante, que é exatamente a redução das emissões. Porque não dá para você trabalhar do ponto de vista local sem você estabelecer aquilo que é exatamente o cerne da questão, a fonte principal. A questão das mudanças climáticas, ela é uma realidade que está posta. Nós não temos dúvidas disso. Aliás, o meio científico, o mundo científico já atesta isso. Então, com a questão das mudanças climáticas, por exemplo, o nosso governo, através da presidenta Dilma, já assumiu que vai reduzir as emissões, né? E isso é um fator importante, assim como outros governos também assumiram. Então, isso para trabalhar de maneira estrutural a questão. Mas, do ponto de vista da realidade, da nossa realidade, é o seguinte: primeiro, nós temos um problema hoje de abastecimento, vamos ter um problema de abastecimento das cidades, porque tem a seca. Então, as pessoas que forem tomar banho e que deixam o chuveiro ligado enquanto se ensaboa, as pessoas que utilizam, por exemplo, a mangueira para lavar calçada, lavar carro, né, lavar a rua, às vezes, né, tem que tomar cuidado com a questão do desperdício. Às vezes você não fecha direito uma torneira. Então, são questões que se cada um, você está falando aí de milhares de pessoas, se cada pessoa fizer a sua parte, evitando o desperdício de água, isso olhado de maneira onde todo mundo, sinérgica, em que todo mundo faz a sua parte, nós já temos uma ajuda fundamental aí. E, claro, a questão das queimadas também, porque as queimadas, tanto ela atinge o meio ambiente, quando você tem a queima de florestas, você também vai atingir as águas, você vai atingir os mananciais. O senhor acredita que nós podemos ter um racionamento de água aqui? Olha, eu quero entender, o governo está tomando as medidas para que não haja isso, mas se for necessário, aí as pessoas, todo mundo vai ter que ter a compreensão relacionada a isso. Eu acredito que o governo vai tomar todas as medidas, já está tomando todas as medidas com muita dificuldade, o governo estadual, mas se isso for necessário, a população tem que ter a compreensão de que isso deve ser feito para que não haja um desabastecimento geral. Nós sempre tivemos um estado de muita fartura, vamos dizer assim, inclusive na água, né? Isso vai impactar de forma direta as famílias acrianas se chegar a acontecer. É um estado amazônico, né? Um estado amazônico, inclusive aqui nós temos o aquífero do Amapá, que foi uma medida importante que foi tomada pelo prefeito Angelim à época de criar a APA do Amapá, exatamente para manter esse manancial diante dessas situações. Aliás, são situações extremas, né? O Rio Acre. Você tem grandes cheias, quem olha o Rio Acre no período das cheias, depois olha no período das secas, você vê a extremidade da situação. Então, são medidas importantes. Você criar novas unidades de conservação, como foram criadas ao longo desses últimos 16 anos, o Acre tem quase 50% de unidade de conservação da natureza, também é importante. Nós temos uma lei de recursos hídricos, então tudo isso são formas de você proteger os mananciais, proteger a água, que na verdade, ninguém sobrevive sem água, né? A água é vida. Nós estamos falando aí de um bem que é de todos e de cada um, então, e que é de uso múltiplo, né? Então, nós estamos falando aí que a água serve para navegação, ela serve para abastecimento, ela serve para tirar a sede dos animais,
ela serve para a higiene pessoal das pessoas, ela serve para as atividades produtivas, tanto nas atividades agropecuárias como também para as atividades industriais. Então, por esse caráter e pela importância que a água tem na vida humana, ela deve ser preservada e deve haver um gerenciamento correto dos recursos hídricos. Deputado, adoraria conversar mais com o senhor, nosso tempo está estourado. Parabéns pela ação consciente que o senhor está realizando juntamente com o pessoal do seu gabinete. E que mensagem que o senhor deixa para quem acompanha o Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira? Acho que a mensagem principal é que nós temos que levar a nossa vida pessoal de uma maneira adequada, sem atingir a coletividade. Eu sei que muitas pessoas, eu vejo até pessoas aqui na cidade que pegam uma folhagem, queimam, né, mas não percebem muitas vezes que isso pode atingir um vizinho, atinge a atmosfera e pode, se isso for uma coisa que cada um individualmente for fazendo, pode atingir a coletividade, como nós vimos crianças com máscaras há 11 anos atrás, em 2005. Da mesma maneira, a questão do uso da água. Não, a água que chega na minha casa é minha. Então, se todo mundo for olhar para o seu umbigo e começar a gastar, sabendo que no nosso planeta Terra há uma finitude, ou seja, os bens são finitos, eles têm fim, e não se derem conta disso, olharem para o que elas consomem, nós vamos ter sérios problemas para todos. E, inclusive, isso pode retornar para as pessoas que fazem esse consumo de maneira indiscriminada ou que têm essas práticas de queima de maneira indiscriminada. Então, nós temos que pensar, sim, no nosso caráter individual, mas, sobretudo, no caráter coletivo, porque são muitas pessoas que são atingidas por esse tipo de ação e é exatamente isso que nós queremos conscientizar. Nós precisamos de uma consciência global de respeito ao meio ambiente, que é de todos e é de cada um de nós, e não só dessa geração, mas também das gerações que ainda nem nasceram. Isso aqui é interessante, né? É um direito transgeracional, ele passa da nossa geração e vai para os meus filhos, netos, bisnetos. Então nós temos que pensar nisso. 7h28, ação consciente é a palavra da vez, né, deputado? É isso aí. Obrigado pela sua vinda, eu conversei aqui com o deputado federal Léo de Brito, e lembrando que hoje o Tribuna Livre vai ao ar às 20h30 e debate as alianças das eleições 2016. Você não pode perder. 7h28. Muito obrigado sempre pela audiência. E aqui, os nossos convidados de hoje, você sabe que nós estamos aí vivendo o processo das coligações partidárias, definições de candidaturas, registros de candidaturas, né, a prefeito e a vereadores por todo o interior e também na capital. As alianças estão acontecendo, inclusive, estranhas nos convidados de hoje. O deputado Luiz Gonzaga, do PSDB, e o deputado Manuel Moraes, do PSB. Ele que é primeiro secretário da Assembleia Legislativa. O municipal do PSDB é muito amigo da Carla, porque eles têm alguma coisa de negócios. E aí ele conversou, viu com a Carla a possibilidade de fazer uma aliança com a Carla ser a vice do Henrique. Mas o PSDB nunca conversou com o PT. Agora imagine vocês o Rocha junto com o Tião Viana. Isso é um absurdo, isso não existe. O maior adversário do Tião Viana é o Rocha. E o Tião Flores estava na frente, ia para Solândia, e simplesmente o PT não acompanhou, ele está atrás. E então nós não vamos abrir mão do candidato que está na frente na pesquisa. Um juiz de direito respeitado com a CREATO, investigações estão querendo CPI para quê? Porque quando a gente aponta a CPI, leva para o Ministério Público. Agora a BR, eu tive a curiosidade de estar no Rio Grande do Sul, os caras fazem uma BR lá, sabe qual é a camada de pedra? É 1 metro. O preço lá eles botam 1 metro de camada em estrada para aguentar a mesma coisa. Tem 1 metro, menos de meio metro não é. Em São Paulo e tudo. Agora repara. O Orley Cameli não era engenheiro, mas ele fez estrada daqui a Brasileia a 350 mil quilômetros de estrada. Outro som, deputado. Você está dizendo heresia. Já estava feito. Não estou. 300. Eu só pensei que você não faz nem Vou marcar um programa para debater a BR. Um ano depois, Vamos ter que ter um programa específico o PT já estava fazendo estrada, na sequência, a 1,2 milhão. Esse preço não faz nem compensar. O que o Orley fazia com 300 mil reais.
Tá aí, 7 horas 31 minutos, apenas um pouquinho do que vai ter hoje no Tribuna Livre, que vai ao ar às 20h30. Não perca. E com isso nós encerramos o Bom Dia Rio Branco de hoje, sexta-feira, 5 de agosto, agradecendo sua audiência, sua companhia e relembrando que tudo aquilo que a gente mostra aqui na TV Rio Branco você pode rever acessando o nosso portal na internet. É o www.oriobranco.net. Um ótimo final de semana, fiquem todos com Deus e na segunda-feira eu volto a partir das 6 da manhã, se Deus quiser.